Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11 até o versículo 19. Lucas, capítulo 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levantai e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, o Senhor Jesus então estava de caminho para Jerusalém, rumo a Jerusalém, e ele está ali na fronteira entre Samaria e a Judéia, a Galileia, e ele passa por uma aldeia e um grupo de leprosos o veem e, desesperados, começam a gritar, pedindo que ele tivesse misericórdia e os curasse. O versículo 13 diz que eles gritavam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E isso é muito interessante. Esta palavrinha que o evangelista Lucas usa aqui, mestre, era uma palavrinha que significava, naquele tempo, comandante supremo. Trazia essa ideia não apenas aquela ideia do ensinador, do mestre que tem conteúdo para transmitir e formar discípulos, mas a ideia de alguém que tem realmente autoridade, comando, o comandante supremo. Aqueles homens sabiam, veja só, tinham discernimento que Jesus é o comandante supremo, inclusive sobre as nossas necessidades, as nossas lutas, enfermidades. E eles fizeram muito bem. Eles clamaram, eles suplicaram por livramento, suplicaram por um milagre, suplicaram por cura. E eram 10 então, 10 leprosos. Isso já nos ensina que orar, pedir a Deus, pedir por meio de Jesus Cristo, libertação, cura, que portas se abram, ou até mesmo que se fechem, né? Enfim, isso é sábio reconhecer que Jesus é o comandante supremo da nossa vida, da nossa existência, tem em suas mãos, nas mãos dele, a nossa história, a história da humanidade. Não há nada, meus irmãos, que escape o domínio, o controle do poder do nosso comandante supremo, nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor e o bispo da nossa alma. Então, faz muito bem, é muito sábio orar, suplicar, colocar diante dele nossas necessidades, nossas lutas no casamento, na vida familiar, no trabalho, suplicar no momento de perigo, no momento de enfermidade, no momento de aflição. É estranho que pessoas que confessam Jesus como Salvador e Senhor não busquem a Cristo, não busquem para colocar suas vidas, para suplicar por cuidado, por socorro, uma vez que nós sabemos que o nosso Deus ama o seu povo e quer derramar graça, bênção sobre o seu povo, e ama com cuidado pastoral, paternal. Isso, irmãos, é muito importante. Eles começaram muito bem. Eles estavam numa situação de desespero, de perigo de morte, e começaram muito bem. Jesus podia ter passado e eles poderiam ter olhado para Jesus e dito assim: que importa? Vamos morrer, estamos acabados, né? Mas eles então clamaram para Jesus, pedindo então que ele se compadecesse daquele grupo.
A situação da lepra naqueles dias era uma situação terrível. Quando alguém era acometido de lepra, era imediatamente afastado da comunidade, tinha que viver longe, nas periferias, e era muito comum que eles se aglomerassem, os doentes, os leprosos, fizessem grupos para tentar um auxiliar o outro e socorrer ali um ao outro. Eles precisavam ficar longe porque era uma doença altamente contagiosa e eles não podiam ficar perto da cidade. Na verdade, a lei mosaica dizia que eles, quando vissem alguém com saúde no seu caminho, deveriam gritar: leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse em tempo de não ser contaminado. Dizem os estudiosos que, na verdade, era muito mais do que isso. O leproso tinha que saber para que lado o vento estava batendo. Se o vento estivesse batendo na direção de alguém saudável, ele deveria se afastar pelo menos 50 metros, para evitar que o vento levasse a contaminação e pudesse trazer doença para alguém. A situação então era de desespero, de marginalidade, de sofrimento, de solidão, de morte. Esse era o quadro. E eles viram Jesus passando e clamaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus os viu, Jesus então ordenou que eles fossem e se mostrassem ao sacerdote. Isso é curioso. Veja a ordem que Jesus dá: vão e se mostrem ao sacerdote. Os judeus sabiam o que significava isso, porque o sacerdote, ele era responsável por verificar a pessoa que se dizia estar curada da lepra. Ele investigava a pessoa todinha, e se de fato aquela pessoa não estivesse mais com a doença, ela era novamente inserida na comunidade, ela estava curada e ela podia agora retornar. E quem dava a palavra final para isso era o sacerdote. Então Jesus manda que eles então caminhem rumo ao sacerdote. Aqueles doentes, olha, vão se apresentar ao sacerdote. Imagine a situação, aqueles homens leprosos, doentes, Jesus dizendo que era para se apresentar ao sacerdote, mas não é para se apresentar só quando está curado. Por que ele, será que ele está brincando conosco? Não, eles não pensaram isso. Eles simplesmente ouviram a voz do Supremo Comandante e fizeram isso, e caminharam na direção do sacerdote, e o milagre aconteceu. Obedeceram à voz de Jesus, creram, e o milagre então foi acontecendo na vida deles. Parabéns! Mais uma coisa importante, eles agiram bem. Faz muito bem, é muito sábio não apenas clamar no momento do desespero, mas é muito sábio também obedecer à voz de Jesus, obedecer de maneira incondicional, não ficar questionando, não ficar tentando ser mais sábio que Deus. E às vezes a gente faz isso, hein? Às vezes a gente escapa um pouquinho e o ego sobe, a vaidade, e a gente de repente parece que quer ser conselheiro de Deus, enquanto que a Bíblia diz assim: quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem pode dar conselhos a Deus? Irmãos, faz bem obedecer incondicionalmente, faz bem obedecer a Deus, faz bem seguir a palavra de Cristo, aplicar a palavra de Cristo para a nossa vida e obedecer e seguir os seus mandamentos. Vejam, não podemos ser encontrados entre aqueles que são rebeldes, que abominam a lei de Deus, que, como o salmista no Salmo 2 diz, que os povos, os reis da terra, os príncipes da terra se conspiram uns com os outros, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Uma rebelião que esse mundo tem contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, não faz bem, porque o fim disso é ruína e destruição. Não vai prevalecer quem não obedece a Deus. Então eles começaram bem, eles oraram no momento de desespero, eles não questionaram a ordem, eles simplesmente resolveram obedecer, e a Bíblia diz que eles foram purificados. Aconteceu que indo eles foram purificados. Mas veja, aí entra uma informação, duas informações que eu quero destacar. Primeiro, nós vamos falar no final sobre a gratidão, porque apenas um voltou para agradecer. Então, último ponto. Mas antes disso,
eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês perceberam que o que voltou era samaritano? Não é interessante isso? Nós lemos João capítulo 4 agora há pouco, e nós vimos que judeus e samaritanos não se davam bem, se odiavam. Os samaritanos eram meio que mestiços, eram irmãos, primos mestiços, e havia uma briga sobre a verdadeira adoração, onde se adorava de verdade. Samaritanos e judeus não se davam bem, mas de repente, naquele grupo de leprosos, estavam judeus e samaritanos unidos. Eu penso que isso quer nos ensinar, meus irmãos, que para a lepra do pecado, para a miséria do pecado, não há diferença. Todos carecem da glória de Deus. Olhando desta maneira, todos, judeus e gentios, judeus, samaritanos, gentios, todos estão debaixo do pecado, da lepra do pecado, e o pecado unifica todos os povos numa só miséria, numa só situação de causa e depravação, todos carentes da graça de Deus, todos. E apesar do ódio que eles tinham entre eles, mas a miséria os uniu, a miséria os uniu. É para pensar sobre isso, porque todos nós, o homem natural, o homem sem Cristo, ele vem a este mundo contaminado pelo pecado, morto em seus delitos e pecados, e o pecado não escolhe nacionalidade. Todos, apenas Cristo nasceu sem pecado neste mundo. Todos os homens estão debaixo do pecado, todos os homens quebram a lei de Deus e carecem da glória de Deus, e precisam de salvação, e precisam de um Salvador, precisam de Cristo, e somente Ele pode perdoar, somente Ele pode curar, somente Ele pode salvar desta lepra que é a lepra do pecado. Somente Ele pode restaurar, redimir, salvar o pobre pecador, purificar o pecador. Somente o sangue de Cristo pode nos purificar desta lepra que não nos ameaça simplesmente, ela nos condena. Somente Cristo, somente nele a salvação, somente no sangue do Cordeiro há purificação para os nossos pecados, somente no sangue do Cordeiro há salvação. Muito importante que todos nós entendamos isso, meus irmãos. Partindo para o aspecto final da nossa mensagem de hoje. Um deles, indo para o sacerdote, quando ele percebeu, estava totalmente curado. Todos foram curados. Todos oraram, todos obedeceram, todos foram curados. Mas um deles olhou e viu a sua situação de livramento, de milagre, e não se conteve, não conseguiu dar um passo além. Ele não conseguiu, voltar para o seu contexto social. Talvez era a coisa mais importante da vida dele. Quem sabe voltar para a casa dele, voltar para a esposa, quem sabe voltar para os pais, quem sabe o grande momento da vida deles. E cada passo na direção do sacerdote significava apressar esse retorno, esse encontro triunfal com as suas famílias, com os seus amigos, poder chegar lá limpo, purificado e voltar para o seio da sociedade, da família, da sua casa. Quem sabe carregar seus filhos novamente, sua família, não sei. Mas aquele homem não se conteve. Quando ele percebeu a cura, o milagre, a enfermidade tinha ido embora, ele estava purificado, ele voltou. Ele voltou correndo. Versículo 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Às vezes a gente lê esse versículo e pensa que ele foi lá, se viu o sacerdote, depois... Não, ele voltou imediatamente. Ele voltou e começou a dar glórias a Deus em alta voz, bradar a vitória, glorificar ao Senhor em gratidão. Esse homem voltou orando. Ele pediu
Ele recebeu, ele obedeceu, e agora ele estava bradando em alta voz, dizendo: obrigado, meu Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor agiu na minha vida. E o versículo 16 diz, irmãos, que ele se prostrou, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E isso aqui, meus irmãos, no texto original significa adoração. Ele se prostrou diante do Senhor soberano, do comandante supremo, e adorou a Jesus Cristo. Ele sabia que ele estava diante do Deus vivo e verdadeiro, encarnado, presente naquele momento. E foi Deus que o curou. Ele glorificou a Deus e adorou a Jesus Cristo. Essa era a grande prioridade da sua vida agora. O grande alvo da sua existência: adorar a Deus, agradecer a Deus, bendizer ao Senhor. E este homem, que havia recebido a ordem de ir ao sacerdote, naquele momento ele se tornou um sacerdote. E ele constrói um altar nos pés de Cristo e sacrifica sacrifícios de louvores a Deus, agradecendo a Cristo pelo grande livramento que ele recebeu. Faz muito bem pedir, faz muito bem obedecer, mas também faz muito bem ser agradecido. Jesus disse assim, versículo 17: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão 9? Os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus mostra então, com esse questionamento, que a gratidão, o muito obrigado, meu Deus, o coração agradecido, que é uma raridade nesse tempo, é uma joia perdida nesse tempo, porque as pessoas sabem que Deus pode curar, as pessoas se veem no desespero e pedem, as pessoas até se submetem à vontade de Deus aqui e ali, mas quantos são adoradores? Quantos são agradecidos? Quantos têm o Senhor como prioridade? Quantos o colocam em primazia? Quantos são gratos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no primeiro capítulo, versículo 21, ele acusa, dizendo que os homens não glorificaram a Deus como deveriam e não foram gratos a Deus. Segundo a Timóteo, quando Paulo escreve a carta a 2 Timóteo, diz que nos últimos dias os homens seriam ingratos. A ingratidão é a marca desse mundo leproso. A ingratidão é a marca desse mundo sem Deus, que deu as costas para Deus, para o Criador. Os homens são ingratos. Os homens vivem porque Deus quer. Os homens vivem porque Deus sustenta. O apóstolo Paulo diz em Atenas que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Temos porque Deus tem nos dado. Vivemos porque a vida Ele tem nos concedido. Lutamos porque Ele tem nos dado energia. Vivemos, respiramos, somos o que somos, porque tudo vem da mão de Deus. Mas cadê os 9? Quantos são agradecidos? Quantos dizem muito obrigado, Senhor? Quantos resolvem adorar a Deus, servir a Deus? Procuram a Deus quando estão no momento do desespero, mas depois que recebem, não colocam o Senhor como primazia. Recebem as bênçãos do Senhor, porque não esqueçam, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda cura, todo livramento, todas as bênçãos, as portas que se abrem, tudo vem de Deus. Tudo vem da poderosa e bondosa mão de Deus. Mas os homens não o adoram. Os homens não buscam a Cristo, não se prostram diante dele, não se rendem aos pés do Senhor. Meus irmãos, aqui está a verdadeira lepra que nos expõe e nos mata.
teimosia, a rebelião, a ingratidão e a falta de reconhecimento e dedicação ao Deus Criador e Redentor, ao nosso Senhor. Essa é a lepra da humanidade. É o pecado, é a rebelião, é a ingratidão. Irmãos, ingratidão é uma coisa muito séria. Você já parou para pensar que nós, todos nós, temos uma inclinação natural a ser ingratos? O pecado nos afetou tanto que mesmo nós, em Cristo Jesus, de vez em quando, se nós não vigiarmos o nosso coração, a gente paga o bem com o mal. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de abraçar, a gente esquece de elogiar, a gente esquece de dizer, olha, se não fosse você. Porque veja só, vamos falar da nossa família. Eu estou agora com um filho que amanhã vai completar 2 meses. Que beleza! E é incrível, fomos visitar o Beto e a Sandra esses dias, e aí vocês sabem ali aquele campo bonito, né? Aquele lugar muito especial, aquele sítio que ele está. Aí de repente um insetinho ficou em cima do André, e quando eu olhei, eu tirei imediatamente. Ele ficou ali, deixou uma marca, tirou sangue. André, tão indefeso, ele não consegue fazer nada por si mesmo. Criança, bebezinho, não consegue fazer nada por si mesmo. Não consegue sequer tirar um inseto de cima de si. Na verdade, dizem que dentre os seres criados por Deus, os seres vivos, o ser humano é o que mais demora em total dependência aos pais. Mais demora para alcançar condições de sobreviver por si mesmo. Ele fica anos e anos debaixo da dependência de pais irresponsáveis. O ser humano é assim. E não é verdade? Então, não apenas agora, mas esse menino tem uma jornada de dependência de mim, da mãe e dos outros que o cercam. E eu fiquei pensando sobre isso. Hoje é ele, mas ontem fui eu. Ontem foi você que dependia absurdamente de alguém. E se não fossem essas pessoas, os nossos pais, quem seríamos hoje? Erraram, cometeram vacilos, mas lutaram por nós. É óbvio que tem aquela outra história de abandono e desprezo. Eu não estou falando isso, mas mesmo assim alguém interveio. Alguém se colocou como pai ou como mãe e conservou você. Deus levantou alguém. Mas veja, por que o apóstolo Paulo, quando escreve ao 2 Timóteo, diz assim, que nos últimos dias os homens seriam ingratos e desobedientes aos pais? Porque uma das maneiras de perceber a ingratidão do nosso coração é a rebelião contra os nossos pais. Passamos anos a fio dependendo deles para tudo, mas bastou crescer um pouquinho, bastou ter um pouquinho de barba, começa o conhecedor do mundo, o dono da vida, começa a ingratidão, começa a desobediência, porque a ingratidão é uma coisa muito séria. Onde estão os 9? Faz muito mal sermos ingratos aos nossos pais. Faz muito mal. Mas faz muito mal sermos ingratos aos nossos amigos e irmãos. Àqueles que um dia Deus colocou na nossa vida para nos sustentar, para nos dar emprego, para nos dar pão, para nos dar roupa, para nos ensinar, para se colocar do nosso lado como mestres. Nós temos muito a agradecer a muitas pessoas. Mas acima de tudo, meus irmãos, faz muito mal ser ingrato a Deus. Faz muito mal ser ingrato a Deus. A ingratidão é o câncer do nosso tempo. Adoece o coração humano. Destrói os relacionamentos. Fere pessoas. Não seja ingrato. Não seja ingrato com seus pais. Desobediente.
Não seja ingrato com as pessoas que te ajudam. Seja quem for. Agradeça. Até pessoas que você não gosta, talvez. Mas tenha a hombridade, o caráter de dizer muito obrigado. De agradecer, de reconhecer. Algumas coisas impedem a gente de sermos gratos. Uma delas, por exemplo, é a impaciência. O impaciente, ele nunca vai ser agradecido porque tem que ser do jeito dele sempre. Seja paciente, seja agradecido. Reconheça. Jesus Cristo então confrontou dizendo: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Mas aí, e agora eu quero emendar com a ceia do Senhor. Versículo 19, ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, ser curado de uma lepra é muito bom, mas ter os pecados perdoados é muito melhor. Aquele homem voltou e foi salvo, adorou, e pela fé foi justificado, e pela fé foi salvo. Sabe, fiquem alertas. Receber bênçãos ordinárias não significa tudo. Pedir a Deus emprego e receber, pedir a Deus dinheiro e receber, pedir a Deus saúde. Deus tem derramado isso sobre todos. Sol, chuva, nasce sobre todos. É derramado sobre todos. Não descanse o seu coração enquanto a lepra do pecado não for resolvida com o perdão de Deus na cruz do Calvário. Não descanse o seu coração enquanto você não tiver convicção de que Jesus está olhando nos teus olhos e dizendo: a tua fé te salvou. Porque aqui está o verdadeiro livramento. Aqui está a verdadeira salvação, a verdadeira libertação, a verdadeira purificação. Ser perdoado dos pecados, ser salvo. Vamos aprender essa lição. A ceia do Senhor nos ensina isso. Que Jesus então teve o seu corpo moído e o seu sangue derramado para resolver a nossa lepra e perdoar os nossos pecados. Essa ceia, que seja para nós hoje, para você e para mim, para nós que vamos participar desse momento, que seja a nossa expressão de dizer: Senhor, muito obrigado. Não quero ser encontrado entre os 9, mas estou aqui hoje para me prostrar, para te agradecer não apenas pela inteligência, pela saúde, pelo dinheiro, pela família, pela esposa, que são bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu estou aqui para te agradecer também pela obra da redenção, pelo perdão, pela comunhão que tenho contigo, pela igreja do Senhor, pelos meus irmãos e amigos, pela família de Deus. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado pelo pão da vida. Muito obrigado, Jesus. Ele é o pão da vida. Obrigado, Jesus. Estou aqui para te adorar. Não estou aqui apenas porque preciso de alguma coisa lá fora. Estou aqui porque preciso de Ti. Estou aqui porque preciso de Ti. Estou aqui porque sem o Senhor eu nada sou. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque a minha geladeira está vazia. Eu não estou aqui porque estou desempregado. Eu não estou aqui porque minha empresa não vai bem. Eu não estou aqui porque... Eu estou aqui por causa de Ti. Eu estou aqui para te adorar e quero ser um adorador. Eu quero viver para a glória do nome do Senhor. Eu quero te bendizer. Eu quero te bendizer. Eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui por amor. Que essa seja a declaração de todos nós neste momento, participando dessa ceia bendita, esta ceia abençoada, que nós possamos nos sermos encontrados como aquele que voltou para agradecer. Nós estamos aqui para agradecer. Nós estamos aqui para
adorar a Deus. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito, mas muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos participar da ceia do Senhor, meus irmãos.